A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: ame uns aos outros. Não sejam como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque que Caim fazia era mal. O que Caim fazia era mal. E o que o seu irmão fazia era bom. Meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo os odeiam. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. E sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama está ainda morto. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, não pode afirmar que de fato ama a Deus. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. É sim, então, que sabemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque recebemos aos seus mandamentos, obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E que ele manda é isso, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nós amemos uns aos outros, como Cristo nos amou e nos mandou fazer. Quem obedece os mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. O que dizem que tem o Espírito de Deus, os que dizem isso, ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Deus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria? E agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas. Porque o espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está neles, que pertence ao mundo. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Mas nós falamos das coisas de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Vocês sabiam que Deus é amor?
Queridos amigos, ame uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter a vida por meio dele. E o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Oh, glória, aleluia. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco. E seu amor enche completamente o nosso coração. Completamente o nosso coração. A razão porque podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus é de que Ele vive unido conosco. Nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é Filho de Deus, Deus vive unido com ele. E ele vive unido com Deus. Oh, glória, aleluia. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós. E cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus. E Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo. Porque a nossa vida nesse mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, senão amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Glória a Jesus. Cada um de vocês deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. É essa a regra que eu ensino em todas as igrejas. Se um homem judeu que é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar a marca da circuncisão. E se o homem que não judeu, que não é circuncidado, aceita o chamado de Deus, ele não deve circuncidar-se. Não faz diferença estar circuncidado ou não. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Você era escravo quando Deus o chamou? Não se preocupe com isso. Mas se você pode se tornar livre, então aproveita a oportunidade. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence ao Senhor. Assim também um homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Deus comprou você por um preço. Portanto, não se torne escravo de seres humanos.
Irmãos, cada um deve continuar na presença de Deus, assim como era quando Deus o chamou. A boa notícia para todos os povos, portanto, aceite uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprisse as promessas feitas por Deus, patriarcas, e para fazer com que os judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como dizem as Escrituras Sagradas. Por isso eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Elas dizem também: vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda: todos os que não são judeus, louvem ao Senhor, que todos os povos o louvem. E também Isaías diz: virá um descendente do rei de Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus, que nos dá essa esperança, acha vocês de alegria e de paz. Que Ele encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Glória, aleluia. Aleluia. A bondade de Deus para com todos. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. É assim que todo o povo de Israel será salvo. Como dizem as Escrituras Sagradas, o Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei essa aliança com eles, quando tirar os seus pecados. Os judeus, eles rejeitaram o Evangelho, e por isso são inimigos de Deus. Para o bem de vocês, os não-judeus, mas pela a escolha de Deus, eles são amigos dele, por causa dos patriarcas. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Mas no passado, vocês que não são judeus desobedeceram a Deus. Porém agora, vocês recebam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus, para que eles também possam receber agora a misericórdia dele, pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. Oh, glória, aleluia. Louvor a Deus. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos os seus conhecimentos e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele.
e para Ele. Glórias a Deus para sempre. Amém? Gente, receba essa palavra nesse sábado, em nome de nosso Senhor Jesus. Que vocês tenham revelação do amor de Deus por cada um de nós. E que possamos seguir adiante o mandamento que Cristo nos deixou, que é amar o nosso Deus de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que vocês permaneçam nesse amor. Assim Deus permanecerá em vocês. Adorem a Deus, somente a Deus. Jesus, Ele é o único caminho, a verdade e a vida para chegar ao Pai. Não existe outro caminho, gente. Tenham revelação dessa verdade. Cristo morreu naquela cruz por amor de Deus a nós. Deus deu o seu Filho amado para morrer por nós, para nos resgatar. Jesus é o suficiente para nós, para a nossa vida. Ele é o suficiente, gente. Creiam de todo o coração. Creiam. Deus já fez tudo por nós, tudo. Somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio daqueles que nos amou. Eu vou ser rápida aqui, eu vou ministrar uma outra palavra que veio em mente para falar para vocês, que Deus acabou de colocar no meu coração. Está em Isaías 53. Se vocês puderem, abre a Bíblia de vocês e acompanha comigo. Isaías 53. Pois bem, eu vou ler para vocês aqui Isaías 53, do verso 3 ao verso 5. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Gente, Isaías 53, de 3 a 5, é a revelação de tudo o que Cristo é na nossa vida. Ele sofreu, ele morreu, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades.
O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ou seja, tudo que nos aflige na vida estava sobre ele. Ele já levou com ele todos os nossos sofrimentos, de todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Ele já levou, gente. Ele já levou. Ele nos deixou a paz. Então, se ele já levou tudo que nos aflige, tudo, e nos deixou a paz, a gente só tem que tomar posse da verdade, gente, do que Cristo foi naquela cruz por nós. Gente, eu quero gritar para o mundo inteiro essa verdade. Cristo, ele já levou tudo naquela cruz. Cristo apenas não perdoou os nossos pecados. Cristo apenas não é uma promessa de quando a gente morrer a gente vai para o céu. Não é só isso, gente. Cristo, ele levou tudo naquela cruz. Tudo. Tudo. Cristo, ele levou todas as nossas dores, todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, gente. Eu não me conformo a quantidade de pessoas doentes, pessoas que estão dentro do meio cristão, doentes, que não têm o conhecimento da verdade. Cristo, ele morreu naquela cruz, ele levou todas as nossas doenças. Gente, eu vou gritar para o mundo inteiro. Se Cristo, gente, ele levou as nossas doenças, por que você fica pedindo por cura? Ou intercedendo cura por outra pessoa? Gente, desde quando eu perdi o meu irmão no deserto, eu orava errado, eu fazia tudo errado, porque me ensinaram errado. Quando eu perdi o meu irmão em 2020 pela Covid, eu fazia tudo errado. Eu não estou falando que se eu tivesse aquele conhecimento naquela época, o meu irmão estaria aqui. Porque se ele hoje não está aqui, é porque ele já cumpriu o seu propósito aqui na terra. Porque não caiu uma folha no chão sem a vontade de Deus. Mas, gente, a gente precisa fazer uma metanoia. As pessoas precisam fazer uma metanoia, uma renovação de mente do que Cristo é para nós. Se Cristo, ele levou todas as nossas enfermidades, gente, por que as pessoas ficam pedindo cura? As pessoas não têm que pedir cura. As pessoas têm que agradecer pela cura, gente. Se a pessoa tem uma enfermidade no corpo, ela tem que agradecer. Ela tem que ter ciente e falar corretamente o que foi feito por ela naquela cruz. Por exemplo, eu tenho uma dor no meu corpo, eu tenho uma doença. Eu vou, gente, dar um testemunho de vida aqui para vocês hoje. Eu tinha um problema na minha perna, na minha perna direita, eu tinha um problema no joelho. Eu vivi anos com esse problema no joelho. Meu joelho inchava, meu joelho doía. Gente, eu cheguei a fazer até a ressonância. Nesse joelho, eu tenho ela guardada. Não deu nada no meu joelho. E depois que eu vim conhecer a verdade sobre a nova aliança, a verdade que é Cristo e o que Ele fez por mim naquela cruz, eu comecei a professar a verdade. Eu comecei a confessar a verdade. Eu virei para o meu joelho, coloquei a mão nele e falei: olha aqui, joelho.
essa doença, esse problema que está aqui no meu corpo, ele não faz parte de mim. Porque o meu Cristo Redentor vive. Ele levou toda a minha doença naquela cruz. Pois essa doença não faz parte do meu corpo. Saia daqui agora, em nome de Jesus. Você crê no que eu estou falando? Existe, gente, muitas pessoas doentes no meio cristão. Até as pessoas fora do meio cristão, que não têm conhecimento da verdade, da palavra. Você não deve orar pedindo cura. Deus olha lá de cima e fala: filho, eu já te dei a cura. Você está me pedindo pelo que eu já te dei. Você deve agradecer a Deus pela cura e orar ao problema e mandar ele sair com autoridade, em nome de nosso Senhor Jesus. Você crê nessa palavra que eu vim trazer para você hoje? Você crê? Gente, 99% das doenças são espirituais. 99% das doenças são espirituais. Eu preciso gritar para o mundo inteiro ouvir a verdade. Cristo, Ele já levou todas as nossas doenças naquela cruz. Que vocês tenham revelação da verdade, gente. Examine as Escrituras. Examine as Escrituras. Eu recomendo a vocês a ler 1ª, 2ª e 3ª carta de João. Está no Novo Testamento. 1ª, 2ª e 3ª carta de João. Para vocês começar a compreender, a entender o amor de Deus por nós e o que Ele já fez por nós, entregando o seu Filho amado para morrer por nós. Tá bom? Que nesse sábado você venha ter a revelação da verdade, gente. Examine vocês mesmos as Escrituras. Tenham revelação da verdade. Não pede por cura. Jesus já fez tudo. Deus já fez tudo por nós. Pede revelação do Espírito Santo. Que Ele revele a verdade a vocês. Não sou eu, Yara, é o Espírito Santo que vai revelar a verdade. Tá bom? Que todos vocês que têm alguma enfermidade sejam curados nesse exato momento, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém? Ótimo sábado a todos. Compartilhem essa palavra para que mais pessoas sejam alcançadas e sejam curadas. Em nome de Jesus. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.